Fala turma, mais um vídeo aqui no canal e se você está pensando em comprar um imóvel, fique aí que hoje a gente vai falar exatamente dos custos que você tem além do preço do imóvel. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí e se inscreve no canal. Então, sobre o que nós vamos tratar hoje? Toda vez que você vai comprar um imóvel, além daquilo que você paga no imóvel, você tem as despesas para concluir esse tipo de transação. Então, além do preço, como exemplo, estamos comprando aqui um imóvel de R$500 mil, e aqui eu já vou deixar um destaque para vocês. Esse exemplo, turma, é um exemplo de compra e venda de um imóvel à vista, ok? Por que eu estou destacando isso? Porque se você vai comprar um imóvel financiado, tem custo que tem aqui que pode ser que você não tenha por conta do financiamento, tá? Então aqui a aplicação é da compra de um imóvel à vista. E dentro dessa compra e venda do imóvel, nós vamos falar de 3 despesas. Esse vídeo, claro que existem outras, em alguns imóveis possuem características diferentes e pode gerar outros tipos de despesa, mas para a grande maioria, o que você vai gastar obrigatoriamente é o ITBI, que a gente já explica o que é, escritura de compra e venda do imóvel e depois nós precisamos levar essa escritura para o registro, para o cartório de registro de imóveis. Essas despesas são obrigatórias. Então, comprei o imóvel, vamos usar aquele exemplo que nós trouxemos, um imóvel de R$500 mil, adquiri o imóvel, a primeira despesa que eu vou ter além do preço é o pagamento do ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Isso é um imposto, esse imposto é um imposto municipal. Quem cobra é a prefeitura da cidade onde está localizado o imóvel. E cada cidade atribui uma alíquota para essa cobrança. Aqui em São Paulo, a alíquota é de 3%. E a gente já vai falar aqui como é que se aplica isso. Em São Paulo, a alíquota é de 3%. Então, se eu estou comprando um imóvel de R$500 mil, eu vou precisar pagar 3% de imposto, que é o ITBI, ok? Aqui nas cidades, é claro assim, em outras cidades existem outras alíquotas. Então, apenas a título de exemplo aqui, se a gente for falar de Santos, que é uma cidade vizinha aqui à nossa, a alíquota é de 2%. Se a gente for falar de Campinas, que também é cidade vizinha aqui, a alíquota é de 2,7%. Então, você precisa entender qual é a alíquota do ITBI para a cidade onde está localizado o imóvel, ok? É essa prefeitura, é esse município que tem aí a responsabilidade ou deve receber esse imposto. Ok, como é que ele é calculado, Ricardo? Ele é calculado assim. Se o imóvel, eu estou comprando um imóvel por R$500 mil, a título de exemplo, e aqui na cidade de São Paulo existe uma tabela de preço do seu imóvel, que chama Valor Venal de Referência. É uma tabela criada e desenvolvida pela prefeitura. A prefeitura atribui um valor para o teu imóvel e diz o quanto ele vale. E na hora que eu vou recolher o ITBI, eu tenho que recolher 3% sobre o valor da venda, da compra ou venda. Eu tenho que recolher 3% sobre esse valor ou o valor venal de referência, considerando o que for maior. Então, se o valor venal de referência é 400 mil e eu estou comprando por 500, tenho que recolher 3% sobre 500. Aqui em São Paulo funciona assim. Vou só deixar um destaque porque existe uma discussão jurídica sobre isso. Que discussão? Já existem decisões judiciais no sentido de que se o valor da compra é inferior ao valor venal de referência atribuído pela prefeitura, você deve recolher o imposto pelo valor real do negócio. Então vou tentar utilizar o mesmo exemplo, estou comprando um imóvel por 500 mil, mas digamos que o valor venal de referência dele é de R$1 milhão.
Aqui, para você fazer o recolhimento, o cartório vai exigir que você recolha 3% sobre R$1 milhão. E aí você vai precisar de uma medida judicial, uma autorização judicial para que você possa recolher isso sobre os 500 mil. Tudo bem? Aqui só para vocês entenderem um pouco sobre o ITBI. Essa é a primeira despesa. Segunda despesa obrigatória, recolhi o ITBI, eu preciso então elaborar, eu preciso lavrar a escritura de compra e venda lá no cartório. Então, vendedor e comprador vão até o cartório, essa escritura de compra e venda, e aqui de forma genérica, vai constar lá nome do vendedor, nome do comprador, preço, forma de pagamento e todas as condições que foram ajustadas naquele negócio, ok? Essa escritura de compra e venda também pago por ela, por isso é o segundo custo. Primeiro ITBI, segundo custo é o valor da escritura de compra e venda. Tá, Ricardo, qual que é o valor dessa escritura? A tabela do valor das escrituras de compra e venda já são estaduais, então é o estado que gera a tabela de recolhimento. Isso se aplica para todos os cartórios do estado de São Paulo. Então, o que é que eu estou dizendo? Você vai recolher proporcional ao valor do teu imóvel, do imóvel que você está adquirindo, mas não é um percentual, é por classe. Então, imóveis de 100 a 200 mil, você vai pagar um valor de 300 a 400, você vai pagar outro valor de 700 a 800, você vai pagar outro valor e o valor da escritura vai aumentando conforme você aumenta o valor do imóvel, ok? E aí a gente vai gravar aí mais para frente um vídeo específico detalhando como é que funciona essa cobrança. Aqui é só para você não esquecer das 3 despesas obrigatórias. Então falamos do ITBI. Do ITBI eu fui para a escritura de compra e venda, também é a segunda despesa. E por fim, terminou aí, assinei a escritura, acabou? Não, preciso pegar essa escritura de compra e venda e vou levar essa escritura para ser registrada no cartório de registro de imóveis. Tenho que pagar a escritura? O registro? Tenho que pagar o registro também. Como funciona a tabela de preços para o registro? Da mesma forma como a escritura de compra e venda. Então, existe uma tabela progressiva, conforme aumenta o valor do imóvel, aumenta também o custo desse tipo de registro. Aqui, só para criar uma ideia, se você pegar imóveis entre 370 e 740 mil, você vai pagar em torno de R$ 3.200 o registro. Pegar um imóvel de 260 a 300 mil reais, você vai pagar R$ 2.600 aproximado, tá? Só para criar uma ideia. Então até aqui a gente já falou de 3 despesas que são obrigatórias. ITBI, que é o imposto, escritura de compra e venda e depois eu levo essa escritura para ser registrada. Praticamente você elimina as 3 despesas obrigatórias. Mas por fim, queria trazer para vocês uma 4ª despesa que, embora ela não seja obrigatória, ela é fundamental para quem quer adquirir o imóvel com segurança, tá? A compra e venda de imóvel, hoje, a gente atribui aqui no escritório a um negócio complexo. Por que complexo? Vocês entenderam aí que tem diversas fases. Desde a fase da negociação, passando pelas cláusulas contratuais, escritura, recolhimento de imposto, análise de documentação, registro. Então, a 4ª despesa, que embora não seja obrigatória, a gente atribui como essencial a contratação de uma assessoria jurídica, um advogado especializado na área de direito imobiliário. E por que a gente fala isso? Porque o risco de você comprar um imóvel com documentação irregular, o risco de você comprar um imóvel de um vendedor que não possa vender o imóvel, seja porque está cheio de dívida, seja porque tem uma discussão de divórcio, de partilha de bens, são inúmeras situações que podem impedir com que o vendedor venda o bem. E você não pode correr o risco de comprar um bem nessa situação. Então, considerando isso, é que a gente atribui essa 4ª despesa como uma despesa essencial.
E considerando isso, o fundamental é que você busque a ajuda de um profissional, ok? Agora, gostou do conteúdo? Tem interesse em saber mais sobre compra e venda de imóvel? Acompanhe aí o nosso canal, se inscreve, dá um joinha, que isso ajuda também o nosso vídeo a ser divulgado para mais pessoas, mas principalmente, ficou com dúvida? Coloca aqui, manda no comentário, coloca aqui qual é a questão, aquilo que você não conseguiu compreender, que a gente vai te ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.